A Série B nessa 31ª rodada tá muito emocionante, a gente já teve troca de liderança, já teve o G4 balançando aí, muitos times chegando nessa disputa e hoje a gente tem um clássico valendo uma verdadeira final nessa Série B, né? Valendo o acesso aí, Goiás e Vila Nova se encontram, é a luta pelo sonho do acesso, a gente ainda tem o Curitiba enfrentando o Amazonas, os dois ali de olho para tentar chegar perto do pelotão de cima, vamos ver os favoritos para esses jogos de hoje agora, então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, meu irmão Diogo Cunha, mais uma vez aqui nesse domingo. Hoje eu tô lançando um vídeo um pouquinho atrasado, né? Mas espero que você goste do vídeo, então se inscreva no canal, porque aqui a gente analisa todo o futebol brasileiro. Falta um pouquinho assim, cara, pra gente bater 59 mil inscritos, então pode ser você, né? Um inscrito de número 59 mil, então se inscreva aí pra ajudar a gente nessa. E, cara, aqui a gente vai falar sobre tabela de Série B, sobre tudo que tá acontecendo nessa 31ª rodada. Já vou lançar aí no ar a tabela da Série B do Globoesporte.com, né? Tava dando aqui uma olhada, a gente já teve aqui luta contra o rebaixamento, Paysandu se garantindo fora da zona de rebaixamento nessa rodada, a gente teve o Sport vencendo o líder fora de casa e dando uma disparada ali na briga pelo acesso e chegando na briga pelo título. Tivemos Avaí e América morrendo abraçados, né? O Ceará fez o seu dever de casa, venceu a Ponte Preta por 1-0 e colou de novo, chegou muito forte na briga pelo G4, o Ceará, o Vozão está de volta ali, só 2 pontos, né, do Mirassol. O Ceará, que é um time que tá nesse vai e vem há um tempo, né, precisa vencer jogos fora de casa. Sempre que o Ceará joga em casa, ele chega perto do G4, mas para entrar no G4, ele precisa vencer um jogo fora de casa, porque geralmente é assim, né, você joga um jogo em casa, um jogo fora, um jogo em casa, um jogo fora, então o Ceará tem que ter esse arranque aí, vencer um jogo fora de casa para conseguir entrar no G4. É isso que falta para o Ceará, tá? Porque o time realmente está pronto. O Santos venceu o Mirassol num jogo muito bom, tá? Completamente fora da análise que eu fiz. Eu analisava um jogo com poucos gols, né? Eram 2 melhores defesas do campeonato. E foi um jogaço, jogo aberto, gol com 1 minuto, 2 minutos. Meu irmão, foi um jogaço. O Santos conseguiu vencer e reassumiu a liderança da Série B, né? O Santos passou o Novo Horizontino, cara, botou aí 8 pontos pro quinto colocado, faltando 7, então assim, o Santos tá com a vaga na mão, tá ainda aberta essa disputa pelo título, né? Todo mundo sabe que o Sport tem um jogo a menos aqui em relação ao Santos, tem 3 pontos, então o Sport vencendo empata com o Santos, tem que tirar um saldo absurdo, provavelmente não vai passar o Santos, né? Com esse jogo a menos, que eu digo, né? Porque para tirar em um jogo só, meu irmão, 9 de saldo é brabo, né? O Sport tem ganhar de 9-0 do Operário nesse jogo a menos. Mas a gente tem um jogo final, né? A final da Série B pode ser, né? Na última rodada a gente tem Sport e Santos, né? Se eu não me engano, é na casa do Sport, não é isso? A gente tem Sport e Santos, tá vendo aqui embaixo, ó? A gente tem Sport e Santos na última rodada, na 38ª rodada. Então, os dois dependem só de si aqui para ver quem vai ser o campeão. A gente teve o Botafogo e o Operário também, né, morrendo ali abraçados, né? O Botafogo precisando da vitória para se distanciar da zona do rebaixamento. O Operário precisando da vitória para chegar na briga pelo G4, não conseguiu e ficou um pouco para trás. Hoje, então, a gente tem mais 2 decisões, né, para a gente conversar aqui. O que pode mudar na tabela os jogos entre Curitiba e Amazonas e Goiás e Vila Nova, tá? Primeiramente, o jogo que tá mais próximo aqui do lançamento desse vídeo, né? Curitiba e Amazonas é daqui a pouquinho já. Cara, o Curitiba nesse momento, né? A gente vai dar uma olhada aqui, tá na 12ª posição, né? Tá com 41 pontos e está 9 pontos atrás do Mirassol, certo? Cara, pro Curitiba tentar sonhar ainda com acesso, a vitória não preciso nem falar, né? A vitória é uma obrigação. O time ficaria a 6 pontos do G4, que é muita coisa neste momento de reta final, faltando 7 jogos, né? Se você for pensar ali, 7 jogos são 21 pontos. 1/3 de pontos desses que faltam, mais ou menos, o Ceará estaria atrás, né? Estaria 6 pontos atrás, então precisaria, irmão, de uma sequência de vitórias absurda nessa reta final. Curitiba, pelo menos umas 4 vitórias em sequência aí, para conseguir entrar no G4, então ainda dá, mas é aquele sonho distante. E é óbvio que precisa vencer esse jogo de hoje contra um Amazonas que tem jogado no futebol um pouco melhor do que o Curitiba nas últimas rodadas, tá? O Curitiba veio aí de 3 jogos sem perder, mas perdeu na última rodada, né? Acabou tendo um pouco freio nessa sua reação em busca do G4. Então, vai precisar desse jogo de hoje.
O Jorginho não vai ter o Zé Gabriel, o volante tá lesionado, não vai jogar hoje. O Aleph Manga, cara, retorna depois daquela suspensão, né? Aquele escândalo lá de manipulação de resultados. O Aleph Manga pegou uma suspensão gigantesca aí, mais de um ano suspenso. Ele está de volta para esse jogo de hoje, vai ficar à disposição. Então o Curitiba aí tem o Aleph Manga que até que foi bem, né? No Curitiba, na época que ele jogava no Coxa, ele fez uns gols lá importantes. O Aleph Manga, que se eu não me engano, veio do Volta Redonda, né? Saiu do Volta Redonda, foi pro Curitiba. O Curitiba pode terminar essa rodada ali, ó. Com 44 pontos, ele passa o Avaí, né? Passa o Operário também. Então ele pode terminar na 8ª posição. É isso, né? Sendo que o Goiás pode passar ele. Então, na melhor das hipóteses, o Curitiba termina ali na 8ª posição, a rodada a 6 pontos do G4, né? Ele ficaria com 44 pontos, ficaria 6 pontos ali do Mirassol. Do lado do Amazonas, a situação é um pouco melhor. Um pouco melhor. Mas é por causa desse um pontinho a mais que o Amazonas tem em relação ao Curitiba? Não, mas também, né? Não é só por causa disso. O Amazonas, cara, é um time que tem um jogo a menos. Aqui, é justamente contra o Goiás, que está diretamente atrás dele, né? Tem esse jogo a menos, então, contando com uma possível vitória nesse jogo a menos, o Amazonas estaria com 45 pontos nesse momento. Então, são 5 pontos atrás do Mirassol, correto? Né? E com um jogo a menos em relação ao Mirassol, nessa hipótese de vencer esse jogo atrasado contra o Goiás. Então, né, estando ali com esses 45 pontos, a vitória de hoje elevaria o time a 48 pontos e deixaria o time junto com o Ceará, meu irmão. Deixaria a 2 pontos do G4. Então o Amazonas está brigando muito forte por acesso nesse momento. Esse jogo a menos do Amazonas, né? E o nome do Amazonas, que é um time recente, né? Ninguém tá olhando muito pro Amazonas. Tá deixando o time um pouco ali esquecidinho quando o pessoal vê aí, abrir o olho, o Amazonas vai estar colado ali no G4. Então, assim, esse jogo de hoje pro Amazonas, cara, é uma coisa que é muito importante pro time do Amazonas. Ninguém tá se ligando nisso, tá todo mundo focando no Coxa, mas o Amazonas tem mais chance ainda de brigar por esse G4, tá numa posição bastante melhor por conta desse jogo a menos. O Amazonas é um time que é muito difícil de ser batido, né? É um time que veio de 2 derrotas seguidas, mas antes dessas 2 derrotas o time não perdia 8 jogos. Na última rodada venceu o Novo Horizontino e venceu com autoridade, jogando em casa, ou seja, venceu o líder da competição também. Então, o Amazonas não é um time qualquer, é um time forte que realmente está na briga pelo acesso, vem fazendo uma campanha de recuperação aí muito forte nesse segundo turno, é um dos melhores times do segundo turno. O time já atingiu o seu objetivo, né, principal, que era escapar da zona do rebaixamento, mas o Rafael Lacerda, técnico da Onça, tem desfalques do Enio e do Matheus Serafim. Os dois foram suspensos no jogo contra o Novo Horizontino, não vão jogar hoje, mas tem Luan Silva que está em grande fase, né? Ele, cara, tá indo muito, muito, muito bem, já marcou 5 gols aí pelo Amazonas desde que ele chegou. Aí ele chegou no meio da temporada, né? Então ele tem sido aí o principal jogador do time nessa reta final. Mas para mim, cara, tá? Considerando tudo isso, considerando que o Amazonas é um time muito forte, né? É um time muito bom. O time do Curitiba, dentro do Couto Pereira, cara, é um time que perde muito, muito, muito pouco. Perdeu só 2 jogos, né? Venceu 8. Então o Coxa tem o Couto Pereira, é um time muito forte dentro de casa. Tem o Couto Pereira a seu favor nesse jogo de hoje. O Amazonas, quando a gente começa a pesquisar o Amazonas fora de casa, é um time que venceu apenas 2 jogos, também é um time que tem dificuldade de vencer jogos fora de casa. Não perde muito, né? Perdeu só 6 em 14, mas é um time que tem dificuldade de vencer e hoje precisa vencer, né? Então, quando a gente fala em favoritismo, né, a gente pensa no time que tem a maior chance de vencer. E para mim, esse time é o Curitiba hoje, mas eu daria um resultado apertado. São 3 raios para o Curitiba de favoritismo contra 2 raios para o Amazonas. Acredito que o Coxa seja o favorito, mas que o Amazonas tenha total capacidade de vencer, até porque é uma final também para o Amazonas. É a chance do time realmente colar no G4 ali, virtualmente chegar muito forte, né? Se você vai nesse jogo no Couto Pereira ou vai na Serrinha hoje, já vou falar, né? Não esquece de filmar a festa da sua torcida, postar nos stories do seu Instagram, que eu vou repostar a festa de toda a torcida. A minha única intenção é mostrar a festa da sua torcida pro Brasil inteiro lá nos meus stories, né? Eu vou repostar todo mundo que me marcar nos stories do Instagram. Lembrando, cara, que se o seu Instagram for privado, nem aparece pra minha marcação, tá? Eu só consigo repostar Instagram público, né? Então, Instagram privado, se o seu é privado e me marcar e falar, pô, o Diogo não me repostou, é porque nem apareceu pra mim, cara. Porque seu Instagram
ele é privado. E o grande jogo do dia, né? Esse jogo entre Coxa e Amazonas já é muito bom, mas Goiás e Vila Nova, o clássico goiano, meu irmão, que tem muita história aqui para contar nesse jogo. É um jogo de hoje que vale, meu irmão, a final, tá? É uma final, principalmente pro Goiás. Eu acredito que pro Goiás pode ser o jogo derradeiro, mas pro Vila Nova também, cara. O Vila, ele caiu de produção, né? Caiu muito de produção nas últimas rodadas. E não conseguiu recuperar ainda, né? E o fato desse jogo de hoje ser dentro de Goiânia, mas é fora de casa pro time do Vila Nova, né? E a gente sabe muito bem do retrospecto do Vila Nova como visitante, né? O time do Vila Nova fora do Oba, né? O Vila Nova tem aqui um retrospecto de 15 jogos só com 2 vitórias e 10 derrotas mesmo. 10 derrotas, 2 vitórias e 3 empates. É tipo assim, é o terceiro time que mais perdeu jogos fora de casa. Tá na frente só do Ituano, que perdeu 12, e do Guarani, que também perdeu 12. E olha onde estão aqui Ituano e Guarani, né? Então o Vila Nova tá com campanha de visitante semelhante a times que estão na zona do rebaixamento. Então o Vila, que é um time que briga por acesso, tem que mandatoriamente recuperar esse seu retrospecto fora de casa, porque o time quer subir, obviamente, né? Então precisa muito disso. O Goiás, vamos agora analisar a tabela dos dois, né? Primeiro vamos falar do Goiás, né? O Goiás, cara, tá fazendo uma campanha bastante ruim no segundo turno, fez um início de Série B muito bom, né? O time do Goiás é um time que chegou avassalador na Série B, no iniciozinho dali da Série B, brigando por título, brigando por liderança, muito forte na briga pelo acesso, mas foi caindo de produção, o técnico foi demitido, o Wagner Mancini chegou e arrumou em um primeiro momento, mas já caiu de produção de novo. O Goiás segue na sua batalha por uma regularidade, né? Um time que vence, ganha, perde, ganha, perde, ganha. Vence e ganha, ótimo, né? Se vencesse e ganhasse, ia ser ótimo. Mas o Goiás está aqui na 11ª posição, nesse momento 9 pontos atrás do Mirassol. Mas o Goiás tem aquela onda lá daquele jogo a menos contra o Amazonas. Então, virtualmente, o Goiás poderia estar com 44 pontos, que na teoria seriam 2 pontos atrás do Vila Nova, com o mesmo número de jogos, né? O Goiás vencendo esse jogo atrasado contra o Amazonas, estaria jogando para passar o seu rival nessa rodada. Então, Goiás vencendo o jogo a menos, 44 pontos. E vencendo hoje, né? Ele iria a 47 e ficaria 3 pontos atrás do Mirassol. Meu irmão, pum! É de volta na briga pelo acesso muito forte. Isso aqui, né? A vitória de hoje, mais a vitória nesse jogo atrasado contra o Amazonas, põe o Goiás, eleva o Goiás de volta na briga pelo acesso. Então, por isso que isso aqui é uma final para esse time do Goiás, né? O time do Goiás precisando desesperadamente de uma vitóriazinha para chegar lá, né? Goiás que vem de vitória assim impressionante diante do Santos, é aquele jogo que, meu irmão, dá moral para qualquer time. O time dominou o Santos, meteu 3-1 dentro do Santos na Serrinha. Então, o time mostrou que é capaz de fazer grandes jogos, só precisa agora manter essa regularidade na atuação, que o Goiás é assim, né? É um time de grandes jogos e péssimos jogos. Ganha do Santos, perde para Chapecoense em casa. Esse é o Goiás da Série B 2024. E vai pegar um Vila Nova que está numa posição melhor. Nesse momento tem 5 pontos a mais do que o Goiás. Com esse jogo a mais também, né? Tem 5 pontos a mais. É um time que brigou o tempo inteiro pelo acesso. E nas últimas 3 rodadas o Vila acabou ficando para trás. Por quê? Dentro desses 3 jogos aqui, né? Tá vendo? Estou aqui circulando aqui, né? Derrota, empate, derrota. O X da questão foi esse empate aqui. Por quê? Porque as 2 derrotas foram fora de casa. E, cara, você, torcedor colorado, sabe que tu já nem conta muito com o time quando vai jogar fora de casa. Meu irmão, tu fica bolado, que eu tenho certeza, mas tu já conta com uma possível derrota, porque esse é o Vila. Vamos falar a realidade, né? O Vila não consegue jogar o seu melhor futebol fora de casa. Mas o X da questão foi esse empate dentro de casa com o Botafogo. Foi isso que lascou o Vila Nova na tabela, porque perder ponto em casa, né? O Vila é o melhor mandante de toda a Série B, tá? Se o Vila é um visitante ruim, ele é o melhor mandante de todo. É invicto, venceu 11 jogos de 15, foram 4 empates, 11 vitórias dentro de casa. Então o time tem a sua campanha baseada, né, nos jogos em casa. E esse empate aqui, tirar 2 pontos, olha aqui o que tá fazendo falta, ó. 2 pontos que o time estaria com 48, vencendo hoje voltaria ao G4. Né? Então o que lascou a campanha foi esse empate diante do Botafogo. É algo
permanente? Óbvio que não, mas agora vai ter que correr atrás do ponto fora de casa. Quando o time perde ponto em casa, tem que correr atrás do ponto fora de casa. Então, o Vila Nova vencendo esse clássico hoje fora de casa na Serrinha, ele iria 49 pontos, ficaria um pontinho atrás do Mirassol e na próxima rodada ele volta a jogar em casa, que é o grande trunfo do Vila Nova, e teria esse confronto aqui entre Mirassol e Novo Horizontino. Ou seja, o Mirassol, seu grande concorrente por essa quarta vaga aqui, tem um jogo dificílimo na próxima rodada. Jogar contra o Curitiba é muito difícil também, mas o Vila no Uba é o melhor time da Série B, né? Então, jogando em casa é o melhor time da Série B. Então, é onde o time tem a sua maior força. Então, arrancando, se ganhar um pontinho diante do Goiás, né? Vai a 47, fica com 13 vitórias contra 14 do Mirassol. O Mirassol perdendo do Novo Horizontino na próxima rodada e o Vila vencendo do Coxa, ambos ficariam com 50 pontos e 14 vitórias. Saldo de gols do Vila Nova são 7, do Mirassol são 7 e do Vila Nova é menos 4. Então, muito provavelmente, o Vila Nova empatando hoje não terá condições de voltar ao G4 na próxima rodada, mas vencendo. Não é ruim o empate hoje não, tá? Pelo menos pontua fora de casa, recupera um pontinho desses que perdeu em casa. Mas o Vila vencendo, obviamente que é o melhor dos mundos para esse time do Vila Nova, que é um time que vem muito desacreditado fora de casa contra um Goiás que vem, meu irmão, acho que no seu melhor momento da Série B, tá? O Goiás vem aí com essa vitória sobre o Santos. Tem desfalque para o jogo de hoje, tá? Tem desfalque para esse jogo de hoje. O Wagner Mancini pode repetir praticamente todo mundo que jogou contra o Santos, né? Mas o Rafael Gava tá suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo, mas Edson, Felipe e Messias voltam à disposição de Wagner Mancini. Messias fez falta, né, nesse elenco aí do Goiás contra o Santos. O Messias que ele pertence ao Santos, né, e aí não pôde jogar esse jogo de hoje. O Vila Nova, cara, tem muito desfalque, segue muito desfalcado, e desfalque agora é por suspensão, meu irmão. Deni Júnior não vai jogar, Alex Silva não vai jogar, Fábio e Cristiano, todos eles ali estão suspensos, e o Eric Davis e o Arlisson não conseguiram treinar muito bem ao longo dessa semana, e os dois são dúvidas para essa partida de hoje. Então, meu irmão, Deni Júnior, Alex Silva, Fábio e Cristiano, todo mundo suspenso pelo terceiro cartão amarelo para esse jogo de hoje, para esse clássico. O Vila Nova deve entrar ali pelo menos com a sua linha de ataque padrão, né? Júnior Todinho, Emerson Urso e Alisson, né? Todos eles ali estão disponíveis. O Luciano Naninho ou o Du Fernandes são dúvida nessa escalação inicial aí do Vila Nova, mas vamos ver. O jogo contra o Goiás é um pouco mais tarde, né? Às 18h30. A gente vai ver primeiro aqui Curitiba e Amazonas, né? Que já vai lançar. Mas pra mim, pra esse clássico de hoje, o Goiás é favorito, tá? O Esmeraldino é favorito. Joga dentro de casa, vem numa grande fase aí. Vem de um grande jogo contra o Santos, né? Grande fase é ótima. Vem de um grande jogo contra o Santos. Ele levou muita moral, enquanto o Vila vem numa queda, né? Vem numa descendente, são 3 jogos sem vencer. O Vila realmente vai ter que se superar, porque tá na pior fase, eu acho, tá? Dessa temporada na Série B, é o pior momento do Vila Nova. E sem pontuar e jogando fora de casa, onde o time perde muita confiança, né? Então, pra mim, o Goiás é favorito pro clássico com 3 raios contra 2 do Vila Nova. Quero muito assistir esse jogo e quero muito saber também da sua opinião sobre os jogos de hoje, né? Quem é favorito? Quais são os favoritos entre Curitiba e Amazonas, entre Goiás e Vila Nova? Bota seu palpite, bota qual aposta se você vai fazer. Eu que não gosto de apostar muito, acho até que eu vou fazer uma apostinha nesses jogos de hoje, tá? Então, quem fizer melhor comentário de aposta aí, eu vou atrás, eu vou fazer também essa aposta aí com vocês pra brincar. Cara, aposta é um negócio que é muito perigoso, então R$5 no máximo pra gente brincar. Se inscreva aqui no canal, cara. Deixa sua curtida nesse vídeo. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!